Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco. Bernardo Melo Franco, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo, com a gente também com imagens, para quem nos acompanha pelo Globoplay, pelo YouTube, por cbn.com.br. Isso mesmo, falando direto dos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Bernardo, quero te ouvir a respeito da solicitação da Procuradoria-Geral da República para que haja um monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas do julgamento dele. E aí a gente está falando de um monitoramento do cumprimento, né, das medidas cautelares que já foram determinadas pela Justiça. Pois é, Cássia, essa é uma notícia de ontem à noite que chega aí às vésperas do início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A PGR recomendou à Polícia Federal que tenha equipes de prontidão em tempo integral para monitorar o cumprimento das medidas de cautela do ex-presidente Bolsonaro. E aí faz referência o procurador Paulo Gonet de que é preciso ter cuidado de que essas medidas não sejam intrusivas na esfera familiar do Bolsonaro e nem perturbadoras da vizinhança. Lembrando que o ex-presidente vive num condomínio de casas em Brasília, uma área de alto padrão, tem muitos vizinhos e claro que uma presença ostensiva da polícia pode incomodar. Mas de onde que vem essa história toda, Cássia? É o seguinte, a Polícia Federal se deu conta, e os ministros do Supremo também, que o Bolsonaro, que está com tornozeleira eletrônica e está em prisão domiciliar, não estava sendo monitorado por ninguém. Veja só como é que a história andava. A tornozeleira do Bolsonaro, ela é vinculada à SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, do governo do Distrito Federal, ou seja, do governo Ibanez Rocha. O Ibanez, governador de Brasília, que é aliado do Bolsonaro e que chegou a ser afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal em 2023, depois do 8 de janeiro, por ter entendido o tribunal que o Ibanez deixou correr, quer dizer, não montou a equipe de policiamento necessária para proteger os palácios públicos em Brasília. Então, o Bolsonaro, nesse momento, ele estava ali sem ninguém vigiando. E o ex-presidente já deu várias indicações de que ele tem a intenção de melar o julgamento do Supremo. Seja para não deixar, né, que o tribunal julgue a ação contra ele, né, isso foi feito ao longo desse tempo todo que a gente vem narrando aqui, seja mesmo para pedir um asilo, um exílio em algum país amigo. E aí é fundada a preocupação porque vale lembrar que o Bolsonaro, no ano passado, durante o Carnaval, quando começou a correr o boato em Brasília que ele poderia ser alvo de uma prisão preventiva, o que ele fez? Ele passou o Carnaval escondido dentro da Embaixada da Hungria em Brasília. Brasília é a capital federal, tem embaixadas de diversos países e a maioria delas fica ali no setor de embaixadas, Cássia, para quem não conhece Brasília, fica a cerca de 10 minutos de carro da casa do Jair Bolsonaro. A dos Estados Unidos é bem pertinho, né? A dos Estados Unidos é mais perto até, porque ela fica ali colada na esplanada dos ministérios, logo atrás ali da Catedral de Brasília. Então, se o Bolsonaro de fato quisesse ou quiser fugir, o caminho dele é muito curto. E tudo que o Donald Trump tem feito ao longo desses meses, né, com o tarifaço, com a retirada de vistos de autoridades brasileiras, com a aplicação abusiva da lei Magnitsky contra ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo isso indica que o Trump não teria o menor constrangimento de melar esse julgamento concedendo um asilo para o Jair Bolsonaro. Então, claro, uma tornozeleira eletrônica que não está sendo vigiada, Cássia e Leandro, ela não serve para nada, ela é apenas um apetrecho ali, quase uma decoração, né, um adereço para a perna do ex-presidente. A função da tornozeleira é zelar para que ele esteja em lugar certo, lugar sabido, que ele seja controlado pela justiça, portanto, ele não possa fugir. Esse foi o pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes deve decidir nas próximas horas, possivelmente a gente vai acabar vendo aí um reforço de polícia na porta do condomínio, pelo menos até o início do julgamento na semana que vem. Agora, pensando em impacto político, né, uma fuga não seria um ato de covardia? Não pega mal, não, para o eleitorado? Ô, Leandro, vamos falar sério? Eu acho que o Bolsonaro já não está mais muito preocupado com isso, não.
Está muito claro desde o começo que essa questão da coragem pessoal, da honorabilidade, né, da coerência com o discurso político dele, tudo isso já ficou para trás. Né? O Bolsonaro sempre disse que enfrentaria de peito aberto, que não tinha medo de ninguém, né, que se garantia, etc. e tal. Não é isso que a gente está vendo. Né? A gente está vendo, na verdade, ele apelando para todo tipo de subterfúgio, dentro e fora da lei, para tentar evitar esse julgamento. Veja, tem muitas formas como que um réu pode apelar para não ser condenado. Algumas dentro da lei, outras fora. Dentro da lei, por exemplo, o Bolsonaro questionar o foro onde ele está sendo julgado. Primeiro ele tentou tirar esse caso do Supremo Tribunal Federal, não conseguiu. Depois ele tentou tirar da primeira turma para o plenário, também não conseguiu. Tudo isso é do jogo, é regra do jogo. Os advogados estão trabalhando dentro da lei. Agora, é fora da lei você pedir a um país estrangeiro para usar a força bruta, usar abusivamente leis externas para punir ou para coagir ou para constranger autoridades dentro do Brasil. Isso que o Bolsonaro vem fazendo, pelo menos nesse último mês. E como eu falei, Leandro, o caso da Embaixada da Hungria, né, você tem um ex-presidente que já ficou refugiado de travesseiro, escondido, dormindo dentro de uma embaixada de um país governado pela extrema-direita, é um indicativo de que ele não teria o menor constrangimento de tentar fazer o mesmo agora, seja na Embaixada dos Estados Unidos ou de outro país. E bom lembrar também, Leandro, que na semana passada, ao fazer aquela última busca e apreensão na casa do Bolsonaro, a Polícia Federal apreendeu uma minuta ali, uma espécie de um rascunho de pedido de asilo diplomático à Argentina, país também governado por um político de extrema-direita, que é o Javier Milei. Então, Bolsonaro teria aí um leque de variadas opções para tentar buscar esse asilo às vésperas do julgamento, que na prática significaria o quê? Significaria evitar o cumprimento da lei, evitar o julgamento dentro das regras brasileiras, dentro da Constituição, que deve começar na semana que vem, no dia 2. E não é desprezível a informação de que o documento foi salvo no celular com 2 dias de diferença dessa estada na Embaixada da Hungria, né? Então foi naquele contexto todo. Exato. Ficou muito comprovado ali que o Bolsonaro tinha ou tem um plano de fuga, né? E isso é natural que as autoridades, então, se cerquem de precauções para zelar, enfim, para garantir que ele, de fato, esteja no lugar onde ele tem que estar durante o julgamento no Supremo. Isso aí é a garantia do cumprimento da lei penal, né? A garantia da aplicação da lei. Imagina o constrangimento para a polícia, para o Supremo Tribunal Federal, para o Brasil, né, como país, se um ex-presidente, em vésperas de ser julgado, conseguisse fugir de tornozeleira na perna e pular um muro de uma embaixada e acabar escapando do país. Era isso que estava se desenhando, pelo menos na visão da PGR, que pediu agora esse reforço policial, Leandro. Bernardo Melo Franco, muito obrigada, Bernardo. Até quinta.